Hoje vou-vos fazer a resolução deste exercício de matemática. Diz assim: na figura estão representados um quadrado e 4 triângulos retângulos iguais, cujos catetos medem raiz de 3 unidades de comprimento. Qual é o perímetro da figura? Novamente temos uma questão de escolha múltipla e, tal como eu já vos tenho dito em alguns exercícios, número 1, sublinhem as coisas que são importantes e, número 2, tentem primeiro fazer o exercício, se isso for possível, se tiverem dados para isso, e depois comparem a vossa opção com as opções da escolha múltipla, está bem? Portanto, esta parte aqui é um quadrado, ok? Aqui no centro. Isso é importante porque eu automaticamente já sei quanto é que vai valer o lado do quadrado. Porquê? Porque eu também sei a medida dos catetos. E a medida de cada cateto, e caso vocês não se lembrem, um triângulo tem 2 catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é a parte que está inclinada, ou os catetos são aqueles que se juntam através do ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e cada cateto tem raiz de 3 de comprimento. Então, se aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 3, o lado do quadrado vai ser o dobro dessa medida, está bem? E eu vou-vos mostrar como é que eu fiz o exercício. Então pronto, primeiro fiz o meu próprio desenho e estive a pôr onde é que havia raiz de 3, onde é que tinham os meus lados, ou estive a pôr todos os números que eu soubesse que me iriam ajudar na minha imagem. Portanto, pus raiz de 3 para os catetos, como vocês podem ver, e todos eles aqui têm raiz de 3. Automaticamente fico logo a ver que o lado do quadrado tem o dobro dessa medida, está bem? Eles querem um perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados e eu agora, tudo o que eu preciso saber é estes dois lados do quadrado, que mostro-vos já como é que eu fiz, e estas hipotenusas, que são todas iguais, ok? Portanto, é achar uma hipotenusa e depois somar 4 vezes ou multiplicar por 4. Então vá, o lado do quadrado vai ser raiz de 3 mais raiz de 3. Ora, raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Algumas pessoas dizem que é raiz de 3 ao quadrado e só seria se fosse raiz de 3 vezes raiz de 3. Imaginem a raiz de 3 como uma incógnita, como um x. Se tivessem x mais x, vocês diriam que era 2x, não iam dizer que era x ao quadrado, não é? Então é a mesma coisa, raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 vezes a raiz de 3. Para eu saber a medida da hipotenusa, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Ora, o Teorema de Pitágoras diz-me quando eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, com um ângulo de 90 graus ao reto, eu tenho dois catetos, A e B neste caso, tenho uma hipotenusa, que é esta parte inclinada, que junta os dois catetos, e eu tenho a seguinte equação. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então é isso que eu vou fazer para saber qual é a medida de todas estas hipotenusas que me faltam aqui para eu somar todos os lados da figura para descobrir o perímetro. A hipotenusa ao quadrado será 1 dos catetos ao quadrado, portanto, raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Ora, um número ao quadrado que tem essa raiz, ou a raiz de um número ao quadrado, é esse número. Então, raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Ora, 3 e 3 dá 6, logo a hipotenusa ao quadrado é igual a 6. Se eu quero saber a hipotenusa, então eu tiro o quadrado aqui deste lado da hipotenusa e passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada, ou seja, a operação oposta. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 6, hipotenusa é igual a raiz de 6. Então, o meu perímetro é somar todas estas medidas. Portanto, raiz de 6, primeira hipotenusa, mais raiz de 6, segunda hipotenusa, mais 2 raiz de 3, um lado do quadrado, mais raiz de 6, outra hipotenusa, mais raiz de 6, outra hipotenusa, mais 2 raiz de 3, ok? Eu só tenho que somar isto para saber qual é o perímetro. Lembrem-se, quando estiverem a fazer o perímetro, é bom começarem por um lado e depois seguirem sempre a mesma ordem, ok? Ou o sentido dos ponteiros do relógio ou o sentido contrário aos ponteiros do relógio. Mas é muito melhor assim para não vos faltar lado nenhum, ok? Portanto, raiz de 6 mais raiz de 6 mais raiz de 6 mais raiz de 6, isto é tudo igual, é tudo como se fosse a mesma incógnita, eu posso somá-los, dá 4 raiz de 6. E 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, novamente, tenho novamente os mesmos termos, raiz de 3 neste caso, então eu posso fazer a operação, neste caso a soma, e 2 mais 2 dá 4, então 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3
dá 4 raiz de 3. Então, a opção seria a B, a segunda. Não, desculpem, a C. Eu é que escrevi mal. Então, eu escrevi ali B. Eu escrevi B, meu Deus. Dá 4 raízes de 6 mais 4 raízes de 3, está bem? E, como vocês podem ver, tenham cuidado nos exames. Olhem bem qual é a resposta que vocês dão e depois vejam se é essa a opção que vocês estão a circular ou pôr a bolinha à volta no exercício. Porque, como viram, eu fiz o exercício bem e depois fui dizer que era a opção B. Tenham cuidado, é muito fácil vocês distraírem-se e perderem pontos assim de uma maneira um bocadinho totó, está bem? Pronto, esta é a resolução deste exercício. Como sabem, eu vou pondo mais resoluções de exercícios, também posso pôr a matéria aqui. E se vocês quiserem vídeos em inglês, está neste canal que eu vou pôr na descrição, o link vou pôr na descrição, em que tem maioritariamente vídeos acerca de física, mas também tenho adivinhas que são muito giras para vocês tentarem e, obviamente, se quiserem saber mais, também têm aqui o meu link das aulas da Paula, tá bem? Até ao meu próximo vídeo. Adeus!